Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui na nossa primeira palestra de 2024 do nosso projeto de extensão às áreas de atuação do operador de direito. Nós temos a grata satisfação de ter aqui o juiz de direito Daniel Tomazelli, oriundo da nossa UF Macaé, que cedeu um espaço, né, na sua agenda para poder conversar com os nossos alunos sobre a sua atividade. Camille. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Camille Marinho, discente no curso de Direito da Universidade Federal Fluminense, extensionista do projeto. Esse é o terceiro ano do nosso projeto. E como mediador, temos o professor Davi Augusto Fernandes. O professor Davi Augusto Fernandes, ele é professor adjunto de Direito Processual Penal pela UF, Universidade Federal Fluminense, atua no Departamento de Direito do Instituto de Ciências da Sociedade, em Macaé, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal, 2017, doutor em Direito, mestre em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador de monitoria do Departamento de Direito Macaé, MDI da UF, cadastrado no CNPq como líder de pesquisa, sendo que a mesma é direcionada ao direito processual penal, direitos fundamentais e direitos humanos. Integra o programa de pós-graduação em Direito da UF Macaé, parcerista ad hoc em revistas especializadas. E o nosso palestrante dessa noite é o Dr. Daniel Rodrigues Tomazelli, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, professor de Direito Empresarial na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Direito pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito com laurea acadêmica pela Universidade Federal Fluminense. Com a palavra, doutor Daniel. Obrigado, Camille. Obrigado, Davi, pelo convite. Boa noite a todos. Para quem ainda não falei, boa noite. Eu esqueci de, quando enviei o currículo para o Davi, colocar um adendo no final. Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense de Macaé, de que muito me orgulho. O Davi comentou que quando saiu da UFRJ, fecharam as portas e ele saiu. E eu estou sempre aqui na UF. Eu não sei quem acompanhou a minha fala na aula inaugural do semestre, a convite do Saulo. Eu já retornei à UF algumas outras vezes, palestrando em semana acadêmica. Estou sempre por aqui, estou sempre à disposição. É sempre um prazer, é sempre um orgulho poder voltar à UF e conversar com os alunos, compartilhar um pouco da experiência que eu adquiri e hoje falando especificamente da profissão da magistratura. Eu ingressei na UF no segundo semestre de 2010. Era uma configuração completamente diferente dessa que vocês estão, só tinha o bloco A, era tudo ali naquele bloco A. E nos meus primeiros semestres, houve, numa semana acadêmica, um projeto similar, embrionário deste, que de segunda a sexta-feira, cada dia, foram convidados profissionais de área do direito, um juiz, um promotor, uma defensora, um advogado e um advogado público, salvo engano, para que passassem um pouco das suas experiências na profissão, até chegar àquela profissão. E eu me lembro que isso foi muito proveitoso para mim naquela época. Eu vou tentar passar um pouco da minha experiência até chegar à magistratura de uma forma um pouco mais célere e me ater ao final a um pouco da atuação do magistrado, mas sem deixar, e ao final deixar para, não sei se é praxe abrir para perguntas, quem tiver alguma dúvida, quiser que aprofunde algum tema, tu estiver falando de algum tema que tem alguma dúvida, levanta a mão, eu paro, dou a palavra, a gente aprofunda naquele ponto, que eu vou filtrando, eu vou percebendo qual é a demanda de vocês, que o meu objetivo aqui é contribuir para que vocês conheçam um pouco da magistratura, tirem suas dúvidas e, principalmente, quebrar alguns mitos. Eu
acadêmico de Direito da Universidade Federal Fluminense, desde que ingressei na faculdade, lá em 2010, eu tinha na mente que eu queria ser juiz de direito. Eu não sabia, eu entrei na faculdade e não sabia o que era direito, não sabia o que me esperava, não sabia das disciplinas, mas eu sabia que eu queria ser juiz de direito. Por quê? Porque existia no meu imaginário, acredito que seja uma imagem comum do imaginário popular do leigo, que o juiz de direito é o ápice da carreira do direito. Hoje eu não tenho mais essa visão, muito pelo contrário. Mas tem-se na figura do juiz ou da juíza aquela pessoa que estudou muito, que adquiriu muito conhecimento e sabe tudo de tudo. Não é isso. Mas eu almejava chegar naquele ponto. E quando nessa semana acadêmica que eu mencionei, foi um juiz de direito, inclusive depois ele veio a ser meu professor na Emerge, eu olhava para aquele profissional com uma imagem de admiração, quase que como de uma divindade. Existia ali entre o Daniel, acadêmico de direito, e o profissional, aquele juiz de direito, uma relação muito distante, quase que de inalcançável. Ao longo dos estudos e ao longo da minha preparação para a magistratura, essa distância, a admiração pela magistratura permaneceu e permanece até hoje. Mas essa distância e essa inalcançabilidade foram diminuindo. Então, eu quero passar para vocês e deixar ao final dessa minha fala, desse nosso encontro, é que o desejo de ser juiz, de ser promotor, de ser defensor público ou advogado público, o desejo de passar no concurso público, adquirir um cargo, uma posição de confiança, é palpável. Não existe nada inalcançável para nenhum de nós. Então, vamos pautar. Eu ingressei na carreira, na faculdade, querendo ser juiz de direito. E nos primeiros semestres da faculdade, eu adotei uma estratégia de, vou curtir a faculdade, mas eu vou estudar bastante. Então, Davi se lembra, eu era o representante da turma, eu era aquele que sentava ali na primeira cadeira, anotava tudo no meu caderno, comprava uma, duas doutrinas de cada disciplina, ia lá no professor, qual o livro que o senhor recomenda? Comprava, buscava estudar, ler, anotar. Eu gostava de estudar e fui me identificando com o direito desde o primeiro semestre ao longo dos demais semestres, mas com nenhuma preparação específica para magistratura. Eu estava ali estudando para faculdade. Lá nos meados da faculdade, indo para do quinto para o sexto período, eu comecei a pesquisar e continuava com esse desejo de ser juiz, comecei a pesquisar o que eu precisava fazer para ser juiz, o que eu já podia adiantar. E comecei a ler editais de concursos da magistratura. Daquele período para hoje, os editais mudaram alguma coisa, pouca coisa, a gente tem uma etapa a mais, que é o Exame Nacional da Magistratura. E eu comecei a ver o que eu podia adiantar, e o que eu podia adiantar na faculdade eram os títulos. Eu podia escrever artigos jurídicos, eu podia escrever livro. Então, em termos de pontuação, de titulação, eu podia, como fui, ser conciliador, uma atividade de conciliação conta como título para concurso público. Eu podia buscar a premiação de laurea acadêmica, que vale um ponto no título para concurso público. Então, no meu currículo, eu faço questão de, com muito orgulho, de dizer que eu fui laureado acadêmico na Universidade Federal Fluminense, porque é uma conquista que muito me orgulho e me ajudou na pontuação, me ajudou nos concursos públicos. Então, eu busquei estudar o que eu poderia fazer, além do estudo propriamente dito, além do conhecimento jurídico, para me adiantar nas etapas da carreira da magistratura. Como vocês bem devem saber, para a carreira da magistratura existe um período que é de 3 anos após a colação de grau no curso de Direito. No período desses 3 anos, ninguém pode assumir o cargo de juiz de direito, tem que ter esse período de 3 anos de prática jurídica. Então, eu não poderia, ainda que tivesse o conhecimento para passar no concurso público, terminar a faculdade e já tomar posse como juiz de direito, como era há 25 anos atrás, mais ou menos. E no Rio de Janeiro,
tem a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, que não é um cursinho, é um curso de pós-graduação, é uma especialização em regime quase que integral. Tem-se aula de segunda a sexta, num turno da manhã ou da tarde, e no contraturno tem-se o estágio acadêmico. E esse estágio acadêmico não é remunerado, mas estágio acadêmico vale como prática para concurso público. Basicamente, você é designado para atuar no gabinete de um juiz, redigindo sentenças, decisões, fazendo pesquisas, o que o juiz te direcionar. E você passa os 3 anos estudando o conteúdo que cai nas provas de magistratura, atuando como estagiário de pós-graduação de magistrados, vivendo num ambiente de concurso público, mas dentro do Tribunal de Justiça, fazendo com que essa proximidade com professores que não são exclusivamente juízes, mas são juízes, desembargadores, promotores, procuradores de justiça, defensores públicos, advogados, acadêmicos. A Emerge tem um plantel bastante diversificado justamente para ter esse contato, esse conteúdo jurídico. Então, ao longo da faculdade, eu já vi e mirava na Emerge. E nos últimos semestres, eu comecei a estudar em paralelo para passar na prova da ordem e para passar na prova de ingresso da Emerge, que tem um processo seletivo. Então, na faculdade, basicamente, os 5 primeiros semestres, vida normal, estudando, comprando, lendo doutrina, participando das aulas, e da metade para o final da faculdade, com algum direcionamento, mas nada fora de série. Um ritmo de estudos maior que eu imprimi foi no último ano, justamente para estudar para a prova da ordem e para a prova de ingresso da EMERG. Olhando para trás, hoje, já no cargo, depois de ter passado em 2 provas de magistratura, o que eu posso aconselhar, dizer para vocês, o mesmo que eu falei na prova de ingresso. Curtam a faculdade. É um momento único na vida de todos nós. A gente está tendo o primeiro contato com o direito, a gente está tendo contato com amigos que serão colegas de profissão, a gente tem contato com muita coisa nova, com muita coisa diferente. E a gente tem as festividades, a gente tem os jogos jurídicos, a gente tem toda essa questão mais social, vamos dizer dessa forma. Aproveitem, curtam, porque esse é o momento e não atrapalha em nada. A preparação para um concurso público, especialmente nessas carreiras que tem que ter 3 anos de prática jurídica, ela passa pela base da faculdade, mas principalmente pela base que você vai construir nesses 3 anos de estudo. É possível, eu digo mais, é saudável e salutar que utilizem a faculdade para ter a formação jurídica, mas para curtir, para aproveitar o momento. Após, haverá tempo útil, mais do que necessário, mais do que suficiente para a dedicação exclusiva para concursos públicos. Esses que exigem a quarentena. Eu não estou falando de concursos como, por exemplo, o Davi citou o Banco do Brasil, eu cito Petrobras, que não exigem essa quarentena. Nesse caso, vocês querem se formar e já assumir um cargo desse, o estudo é diferenciado. Mas nesses que têm a quarentena, até mesmo para a questão de saúde mental, aproveitem a faculdade, façam uma base sólida e deixem para dar o sprint final, a dedicação, as 8 horas, 9, 10 horas líquidas de estudo por dia, após, num cronograma, numa preparação específica. O que eu não fiz na faculdade, e não vou dizer que me arrependo, porque não tinha esse conhecimento e nem os recursos. Eu não sei se hoje, Davi, os alunos aí da UF usam caderno de papel, espiral, caneta, para anotar as aulas. Eu na UF usava caderno de papel. Depois, na Emerge, eu já passei a usar o laptop, o tablet para digitar. Ajudou muito. Assim que saí da faculdade, fui para a Emerge, estudando para concurso, alguns cadernos meus da UF eu transcrevi para um documento do Word e ia atualizando, ia complementando especificamente para a magistratura. Então, vocês que já têm esse viés, eu vou querer fazer concurso público depois,
Vai assistindo a aula, vai com um caderninho, monta um caderno no Word, vai digitalizando, vai transcrevendo a aula, vai anotando ali as observações, porque isso facilita para organizar o conteúdo, para revisão posterior e para alimentar posteriormente. Você não vai partir do zero, você aproveita aquilo. O Davi está dando aula de processo penal. Não sei se o Davi indica o Renato Brasileiro, o Auri Lopes, Renato Marcão. Davi, quem que você está indicando de processo penal? O Paulo, né? O próprio Auri e o Patioli. Os alunos lá gostam muito do Renato Brasileiro, mas as recomendações da UF é esse trio. Mas eu falo para eles, é só você olhar o conteúdo e é o que eu estou falando, não tem problema. Eu acho que não Isso. tem nenhum óbvio, qualquer outro que trate do mesmo tema. E até faço umas abordagens, porque lá no direito penal tem determinados profissionais da área que escrevem direito penal, e eu falo, fulano de tal, ele não fala do artigo 8º do CP, ele passa direto. Aqueles princípios, nacionalidade, pavilhão, que às vezes interessa para a área federal, ele não fala. Então você tem que ver se aquele autor ele pega o CP todo e ele não fala de umas áreas que ele nunca atuou. Então ele não faz comentário. Então você tem que ver se aquele autor, peguei o exemplo do direito penal, mas também no processo penal, se ele trata de determinados assuntos. E se a gente pegar o Paulo Rangel, ele foi promotor, hoje ele acho que está aposentado como desembargador, então ele tem uma vida, né, como promotor, uma experiência. O Auri é advogado e é promotor. O Pacioli, ele é advogado, ele é um militante, ele é um prático na área, e ele escreve. Então, essa conjugação de teoria com prática, de ter sido MP e passou no quinto para desembargador, é um know-how que ele está fornecendo e está botando no papel. É claro que a jurisprudência muda, mas as noções, elas se fixam, salvo outro juízo. Perfeito. É, assistindo as aulas do Davi, transcrevendo o que ele está falando, os exemplos, e em paralelo, terminou a aula, vamos dar uma lida na doutrina, vamos ver o que que fala. Opa, gostei desse exemplo do Auri, ou do Pacelli, ou do Renato Brasileiro. Se tem alguma coisa que existe no processo penal, o Renato Brasileiro fala. Que se ele não fala ali, não está em lugar nenhum. Então, o Renato Brasileiro, achei curioso. Transcreve, faz a menção, vai complementando o arquivo. Porque lá na frente, o exemplo que o Davi deu foi ótimo. Você não vai encontrar em um livro de processo penal, por mais que você estude, um capítulo específico, bem fundamentado, melhor dizendo, de livro de direito penal, sobre dosimetria da pena. Então, você que vai fazer prova depois para o Ministério Público, para a magistratura, você vai ter que buscar essa informação em uma doutrina especializada. E aí que você vai complementar lá. Então, por isso que é bom ter esse caderno, esse documento do Word editável para ir acrescentando conforme as suas peculiaridades. Opa, mudei, vou para a Justiça Federal. A parte de princípio, a parte de comentário do artigo 109 da Constituição requer uma especial atenção que eu, para a Justiça Estadual, não tive, não aprofundei da mesma maneira. Então, o que eu posso deixar, o que eu deixo aqui de sugestão, de comentários, da minha vivência, é aproveitem a faculdade. O que vocês podem fazer para adiantar uma futura preparação para o concurso público, se vocês tiverem esse objetivo, é essas anotações nesses cadernos. Concluída a faculdade, eu ingressei na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e lá passei os 3 anos. Eu advoguei em paralelo nesses 3 anos, por conta própria, não integrei o escritório de advocacia, advoguei por conta própria, e mais para o final eu lecionei, fui professor da Estácio e e participei de um curso preparatório para magistratura, de cursinho preparatório. Então, eu tive essa atuação profissional em paralelo, mas o,
o meu foco principal, o meu principal tempo era dedicado aos estudos e a esse estágio na EMERGE. E aí sim, nesses 3 anos, a minha preparação foi integral. Era estudando de manhã, estudava à noite, né, médio? Estudava de manhã, à tarde, ou estudava novamente, ou me dedicava um pouco para os meus processos na advocacia, ou fazia as sentenças do estágio da EMERGE e de noite ia para as aulas. Então foram 3 anos de EMERGE em que foi dissecado ali todo o edital da magistratura em que eu fazia a minha base. Montava meus cadernos, em que eu transcrevia as aulas, eu resumia a doutrina, acrescentava a jurisprudência. Quem tiver interesse, depois, Davi, eu vou deixar nos comentários, vocês me cobrem ao final o meu e-mail, que se alguém tiver interesse, eu posso enviar alguns cadernos de exemplo para vocês visualizarem como é que eu ia elaborando isso. Estão atualizados até os dias de hoje, eu sigo estudando por eles. Então, era uma rotina bastante intensa. Foram 3 anos de EMERGE e eu saí da EMERGE em 2018, eu assumi aqui na magistratura em São Paulo no início do ano passado. Então, entre a graduação, conclusão de curso na UF e a posse foram 7 anos e meio, 8 anos. 8 anos de muito estudo, 8 anos de muitas privações, 8 anos de muita dedicação ao objetivo. Então, o Davi estava brincando no início. Ah, você quer o cargo por causa da estabilidade financeira, por causa do dinheiro? Não vou ser hipócrita aqui de falar que o juiz não ganha bem. O juiz ganha bem. A remuneração é muito boa, a estabilidade que, que o concurso público nos dá é um chamariz, nos permite uma organização, uma vida planejada, uma vida regrada, isso é muito bom. Mas, sopesando, o que é requisitado de dedicação, de conhecimento, de estudos, se tem na iniciativa privada hoje opções que remuneram muito mais. Então, eu afirmo sem nenhum receio, ficar na magistratura hoje é por questão de afinidade, é por gostar da temática, é por dedicação. Eu não gosto de falar que, que a magistratura é um sacerdócio. Eu não gosto dessa analogia, mas requer essa devoção, essa identificação. Se você não gosta do que faz, se você não se identifica, você será uma pessoa frustrada para o resto da carreira. E muita gente está deixando. Não sei se vocês acompanham alguns exemplos recentes de juízes que deixaram a carreira para virar coach, para, para, para advogar. Vou dar alguns exemplos da minha área. Eu sou juiz aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo são 6 varas especializadas em direito empresarial, aqui na capital. 3 em direito societário, marcas, patentes e conflitos relacionados à arbitragem, e 3 varas específicas em falência e recuperação de empresas. 2 dos juízes das 3 varas de falência e recuperação de empresas, juízes de muitos anos, de 10 anos, nos últimos 2, 3 anos, se exoneraram do cargo para virarem pareceristas de grandes escritórios. São nomes conhecidos, estou com os livros deles aqui do lado, Daniel Carne Costa e o Marcelo Sacramone. Um parecer de um nome desse naipe, são doutores também, então tem uma vida acadêmica sólida, vale muito mais do que a remuneração de um magistrado em 10 anos. Eu não estou exagerando. Então, essa questão da remuneração, o juiz ganha muito bem. A estabilidade é muito boa. Mas se é só por isso, eu convido vocês a repensarem, a dosarem, a conhecerem outras áreas, porque é possível se fazer muito mais dinheiro, ter uma organização de vida muito menos. Deixa eu melhorar isso. Ter uma organização de vida muito mais maleável do que na magistratura. Então, a magistratura requer esse gostar, esse acordar todo dia, falar o que eu vou fazer hoje. Eu estou feliz fazendo isso, porque se não for por isso, afirmo, não vale a pena. Eu
o pessoal da minha família, minha avó, minhas tias, uns amigos mais próximos que não são da área, sempre perguntam: ah, mas você é juiz de quê? Daniel, você é juiz de crime? De crime? Você é juiz da família? Isso depende muito. Dentro da carreira, aqui já entrando especificamente na carreira da magistratura, depois eu posso falar um pouco do concurso em si, das fases do concurso da prova, aí deixo para o final para as perguntas, se for, mas falando da carreira em si, cada tribunal tem a sua peculiaridade, a Justiça Federal é de um jeito, a Justiça do Trabalho do outro. Eu vou falar da Justiça Estadual, no geral, que é bastante similar, com os exemplos que eu posso falar que são aqui de São Paulo. Eu posso falar um pouco também da magistratura de Alagoas, para dizer que, comparando o TJ Tribunal de São Paulo, que é o maior tribunal do país, um dos maiores do mundo, com o Tribunal de Alagoas, que é, pela classificação do CNJ, um tribunal de pequeno porte. Eu falo Tribunal de Alagoas porque eu fui aprovado para lá também. Tomaria posse semana que vem. Minha esposa era juíza lá até semana passada. Sexta semana passada ela assumiu como juiz aqui em São Paulo também. Então eu tenho um conhecimento de dentro lá do Tribunal de Alagoas também para fazer esse comparativo. Mas o juiz ingressa como juiz de tudo. Pensa num tema, eu já julguei. Pensa em algo, eu já fiz. Davi citou que vocês receberam ano passado, um profissional, um advogado que trabalhava no Tribunal do Júri, não foi isso, Davi? Correto, foi sim. Então, o advogado vai. Logo, no início da carreira, todo mundo faz de tudo um pouco, mas o advogado especialista em Tribunal do Júri. Atuei com vários advogados com essa especialidade. E eu não era especialista em Tribunal do Júri, eu fazia Tribunal do Júri também. Mas não era incomum eu estar fazendo o Tribunal do Júri, chegava a mensagem para mim que tinha que fazer uma custódia do intervalo do júri, ao mesmo tempo estava redigindo uma liminar de alimentos, ou resolvendo alguma questão de direito do consumidor. Eu coordenava o SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução Alternativa de Conflitos. Eu era o juiz corregedor das unidades de acolhimento, dos antigos abrigos de crianças e adolescentes, tudo isso ao mesmo tempo. Então, tinha que virar a chavinha de uma forma muito rápida. Às vezes, eu estava fazendo uma audiência criminal e depois eu tinha um acordo de não persecução civil numa ação de improbidade administrativa. Na faculdade, a gente vê as disciplinas de forma segregada. Davi da processo penal, Saulo da empresarial, a Lúcia da direito das famílias. Na prática, é tudo junto e misturado. Na prática, você tem que misturar o processo civil com o direito civil, com o direito empresarial, o processo penal com o direito constitucional e virar a chavinha muito rápido. Então, por isso que eu reitero, a magistratura para quem gosta, para quem se dedica, porque a gente tem que estar estudando o tempo todo. Eu, todo dia de manhã, eu recebo push de atualizações do STJ, do Supremo e do Planalto para ver se tem alguma atualização legislativa, se tem algum julgado que mudou algum entendimento. Continuo lendo doutrina, continuo me atualizando porque é necessário. Então, no início da carreira, é similar em praticamente todos os tribunais. Você vai ser juiz de vara única ou de entrância inicial com competência múltipla. O máximo de especialização que você pode ter é você vai ser juiz criminal ou juiz do restante. Tudo que não é criminal. Isso em algumas localidades. Não foi meu caso, eu fui juiz de vara única por um ano e 3 meses. Eu me promovi, hoje eu estou na entrância intermediária. A carreira aqui em São Paulo é dividida em juiz substituto, você ingressa e fica lotado em uma região administrativa, uma circunscrição judiciária, e ali você fica à disposição do tribunal para substituir os juízes titulares. Alguém que saiu de férias, alguém que está de licença maternidade, alguém que saiu em razão de uma enfermidade, ou uma vara que não está provida. Você fica ali à disposição do tribunal. Quando você consegue se promover, você vira juiz titular de entrância inicial, ou primeira entrância, dependendo do nome que o tribunal dê. E geralmente as entrâncias iniciais são entrâncias de vara única de competência cumulativa. O juiz atua em todas as temáticas. Hoje eu estou na entrância intermediária, ou na segunda entrância. Aqui em São Paulo ela é dividida, essa entrância intermediária. Ou eu poderia assumir como titular de uma vara de entrância intermediária, e aí geralmente ela é um pouco mais especializada,
é ou criminal, ou civil, ou fazendário, ou como eu optei por ser juiz auxiliar de entrância final, ou seja, eu estou hoje em São Paulo, minha atuação é na capital e eu sou designado para substituir juízes titulares aqui da capital. Eu sou um juiz de segunda entrância, de entrância intermediária, que substitui os juízes das entrâncias finais. Hoje, minha competência é em precatórios. Eu atuo na UPFAS, Unidade de Processamento de Execuções contra a Fazenda Pública, e minha missão é a conferência dos depósitos de precatório e a liberação dos valores para as partes devidas. Então, todo dia eu assino liberação de valores que chegam a 30, 40, 50 milhões. É um trabalho diferente, é um trabalho especializado, em que eu não profiro sentenças, eu não presido audiências, eu ligo o computador todo dia, tenho que verificar se o índice aplicado foi o índice correto de atualização, se o depósito foi correto, se aquela parte de fato é a parte que tem que receber aqueles valores e faço a liberação. Então, já cheguei num nível de especialização e estou cavando, porque a minha área de atuação empresarial, estou cavando uma vaguinha nessas varas especializadas em direito empresarial. Então, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo funciona dessa forma. Falar um pouco do Tribunal de Alagoas, também essa divisão, juiz substituto, entrância inicial, intermediária e final. Lá, por ser um tribunal menor, a, a carreira anda de uma forma um pouco menos célere. O juiz substituto fica substituto por mais tempo, depois consegue titularizar numa vara de entrância inicial, são muitos anos de carreira até conseguir progredir. Então, qual a carreira que eu vou ter? Muito provavelmente, a não ser que você passe no tribunal aqui de São Paulo ou no tribunal do Rio, muito provavelmente o juiz em início de carreira vai viver muitos anos no interior do estado. Ah, isso não é um problema, o juiz ganha bem, vive bem em qualquer lugar. Sim. Quero abrir um parêntese aqui para destacar a questão eu vou dizer, de saúde do magistrado, saúde mental, sem qualquer especialização, não sou psicólogo, não tenho especialização nisso, mas eu posso falar de experiência própria e de muito conversar com os colegas. A, a carreira da magistratura traz um status social, ela traz um status financeiro muito bom, mas ela traz muitos desafios. O juiz, principalmente em cidades pequenas, é uma pessoa isolada, porque a própria carreira requer, código de ética da magistratura, a lei orgânica da magistratura requer que o juiz tenha muitas privações. Então, há uma restrição de ciclo de amizades, há uma restrição de locais em que se pode frequentar, há que se manter uma distância das partes, porque se imagina, eu fui juiz de uma cidade de 20 mil habitantes. Todo mundo com quem eu conversava na rua era um potencial jurisdicionado para uma decisão no dia seguinte. Então, imagina o juiz tomando café na padaria e abraçando o dono da padaria. No dia seguinte, você tem que fazer uma decisão que defere ou não a recuperação judicial daquela padaria. Então, isso aconteceu, lógico, não abracei ninguém, mas eu cheguei na cidade e a maior padaria, a padaria mais famosa, estava em recuperação judicial. E eu dei a sentença que extinguiu a recuperação pelo seu cumprimento. Mas em todo esse período eu nunca fui a essa padaria, nem podia, nem queria ser visto por lá. E nessa padaria era onde tinha os roubos à noite, era onde tinha ações de consumidor. Então, tive que manter essa distância. Às vezes eu pedia para alguém ir lá comprar um pão de queijo, comprar alguma coisa. Mas há essa privação. A vida do juiz é muito solitária, principalmente fora dos grandes centros. Então, é uma vida de escolhas. Você, no interior do estado, no interior, vai ter um poder aquisitivo muito maior do que você tem na capital. Mas você fica privado de muitos recursos. Então, eu faço acompanhamento psicológico desde a época desde o concurso público. Aqui em São Paulo, o tribunal fornece
um acompanhamento perene de um psicólogo do tribunal, de um assistente social do tribunal, para auxiliar os juízes no exercício da sua carreira, com dúvidas de profissão. Então, há muito essa necessidade há que se chamar a atenção para esse lado menos glamouroso. Eu tenho uma conhecida que passou há pouco tempo, não vou dizer qual tribunal, para não haver qualquer risco de identificação, mas passou por um tribunal, não é aqui no Sudeste, e foi designada para o interior. E ela hoje está de licença, está afastada, porque ela não conseguiu se adaptar, não conseguiu se ambientar. Então, esse é um exemplo que é mais próximo de mim, que eu posso trazer, mas não é incomum exemplo de juízes afastados em razão de sobrecarga de trabalho, em razão de depressão. Então, tirando o glamour, é isso que a gente encontra por trás. Eu queria finalizar, Davi. Vou abrir para as perguntas, porque eu imagino que tenham questões específicas, pontuais, mas falando da minha reta final de preparação para o concurso. Eu quero falar para vocês que eu reprovei muito. Muito. Se eu fizer uma média assim, de quantas provas para magistratura eu fiz, eu posso dizer que eu reprovei em 95% delas. Reprovei muito. E esse é o caminho. Reprova-se muito. Então, não tem segredo a não ser sentar a bunda na cadeira, estudar, fazer prova, reprovar, faz de novo, estuda mais. E chegou um período, eu demorei 8 anos entre a formação na UF e a posse como juiz, em que eu estava estudando 10, 11, 12 horas líquidas por dia. Não estava saindo, não estava jogando meu futebol, não estava vendo série, não estava nem vendo meus jogos do Fluminense. Então, eu comecei a sentir vários sintomas, eu tive crises de ansiedade, crises que me impediam até mesmo de sentar na cadeira e olhar para o computador. Foi um momento que eu procurei todos os médicos possíveis até chegar no encaminhamento psicológico específico e entender que eu tinha que desacelerar. Eu tinha que reduzir o tempo de estudos e eu tinha que viver mais. Então, estou falando do que é importante estudar, de como se preparar, mas acho que tão importante quanto é saber que tudo que a gente está almejando, vocês estão aí na UF estudando, vocês vão querer, logicamente, vocês têm algum encaminhamento para depois, que vocês vão querer fazer profissionalmente, mas saibam que, seja a vida acadêmica, de professor universitário, seja a vida de concursado, seja a vida na iniciativa privada, é tudo profissão, é tudo trabalho. A gente estuda, a gente se prepara, a gente se dedica para trabalhar. No final de contas, é tudo trabalho, aquilo que a gente faz para receber a nossa remuneração no final do dia. E a nossa vida acontece em paralelo. Então, não, não se deixe dominar por esse desejo, por fazer com que esse objetivo profissional seja a única razão das vidas de vocês. Permitam-se viver com regra. Não estou dizendo para ninguém chutar o balde e não estudar, mas regrado. É tão importante quanto estudar é o descanso dos estudos. Então, eu comecei a ter melhores resultados, comecei a ser aprovado em fases avançadas quando eu reduzi minhas horas de estudo de 10 para 4, 5, quando estava perto de prova, 6 horas por dia. Às vezes eu tinha me programado, não, hoje eu vou estudar das 8 da manhã até meio-dia, e depois das 13 às 18. Dava 15, 3 horas da tarde, falando, estou cansado. Vou ver uma série, vou namorar, vou ver um jogo de futebol, vou correr na praia, vou fazer qualquer outra coisa. E amanhã eu volto. Então, não são coisas incompatíveis. Manter uma vida é tão importante quanto estudar com afinco. Queria deixar um conselho, porque eu não estou aqui para aconselhar, mas essa constatação do que eu passei e muitos colegas meus
passaram. Então, o que eu resumi, eu dei alguns exemplos meus, mas muita coisa aqui por trás era de compartilhamento de experiência de colegas que hoje também estão na carreira da magistratura. Davi, Camille, o que eu tinha. Tem alguns comentários aqui sobre a atuação, justiça multiporta, mas eu prefiro devolver a palavra para organizar a pergunta e talvez alguma das respostas eu possa encaminhar esses exemplos, essas curiosidades da atuação prática. Obrigada. Temos algumas perguntas. No caso, a primeira é o porquê São Paulo, se foi consequência do concurso ou se foi uma escolha? Então, eu fiz concurso para praticamente todos os tribunais do país. Pensa num estado, eu fui fazer prova. Então, eu fiz prova no Sul, eu fiz em todos. No Sudeste, Rio e São Paulo. Nordeste, quase todos. Fiz prova no Pará, fiz prova no Mato Grosso. Eu fui aprovado em São Paulo e em Alagoas. Então, eu não passei para as provas do Rio, eu fui aprovado aqui em São Paulo. E era uma questão, eu assumiria aqui em São Paulo e depois, se eu fosse chamado para Alagoas, eu iria para Alagoas e eu continuaria estudando. Foi uma opção tanto profissional, em razão da minha área de atuação de estudos, que é o direito empresarial, que aqui nós temos as câmaras reservadas, nós temos uma atuação empresarial muito forte. Então, eu, depois de ingressar aqui no tribunal, eu identifiquei essa possibilidade de não, talvez, apesar do Rio ser o meu estado natal, aqui eu tenho maiores oportunidades de atuar dentro do judiciário na área de direito empresarial. Pela estrutura que o tribunal oferece, então, aqui é uma máquina administrativa enorme, muito bem organizada. Não estou falando de remuneração, porque as remunerações são parelhas e tem alguns estados que pagam muito mais. Então, não é uma questão de remuneração. E uma questão de estafa física, mental. Isso que eu falei, eu não aguentava mais estudar. Chegou um ponto que eu passei para cá, até continuei estudando, mas não, deu, não aguento mais, eu preciso viver. Eu preciso ter uma vida em paralelo. Então, se antes já estava puxado demais para mim, que dirá atuando como magistrado e continuar estudando. Então, foi uma série de fatores. A vida me trouxe até aqui e aqui eu me identifiquei e fiquei. Então, aqui que permanecerei. Perfeito. Temos também aqui outras perguntas. O Leonardo Ferreira, ele pergunta, ele diz que o foco é a magistratura, mas após a emerge se tornou inviável, vez que sou servidor em tempo integral. Logo, penso em ingressar em direto no mestrado, perdão, que não tem essa carga horária intensa. Então, a pergunta dele, se seria uma opção interessante nessa trilha rumo à magistratura. Boa pergunta, Leonardo, que me permite complementar. Eu dei o meu exemplo, eu fui para a EMERGE, mas não é todo juiz que passou pela EMERGE. Pelo contrário, são poucos, são os do Rio. Então, e a EMERGE tem essa carga horária puxada que não permite que quem trabalha, quem não mora na capital e trabalhe, consiga. É um preparativo, é um investimento se mudar para a capital para poder ficar em dedicação quase que exclusiva. Então, esse não é o único caminho, é um dos caminhos, foi o caminho que eu busquei em razão das minhas peculiaridades. Felizmente, eu tive um apoio da família que conseguiu me dar um suporte emocional e financeiro para eu poder estudar na EMERGE. Mas a maioria dos meus colegas juízes não teve isso. Então, é sim possível, e eu acredito que seja a maioria dos casos, você estudar para magistratura em paralelo ao trabalho. Existem hoje muitos cursos no mercado. Se você quiser me chamar depois por e-mail, me chamar no Instagram no privado, posso dar algumas recomendações de curso, que não é o objetivo, uma forma de estudo também individual, dentro de data. Com relação ao mestrado, eu tenho um colega que hoje é promotor no Pará, ele fez mestrado, fez EMERGE e hoje passou no concurso. Mas eu comecei o mestrado na UF, eu fiz o PPGDC
por um semestre, tive que trancar para vir aqui para São Paulo, mas quando eu já estava com uma bagagem maior, eu já estava sendo já estava aprovado pelo Tribunal de Alagoas e estava na prova oral daqui de São Paulo, e eu resolvi entrar no processo seletivo do mestrado da UF. Eu, Daniel, entendo que são vias de estudo díspares. Então, conseguir conciliar um estudo para mestrado com o trabalho e o estudo para concurso público, eu entendo que seja muito penoso. E eu não acredito que seja saudável e não vou dizer que não vale a pena, porque acabei de dar um exemplo de um colega que conseguiu. Mas isso talvez tarde a sua aprovação ou a conclusão do mestrado. Eu sugiro que você considere eleger uma via. Não, primeiro eu quero o cargo para depois o mestrado. Ou o inverso. Existem muitos colegas que fazem mestrado e doutorado, e aí eu tinha raiva desse pessoal porque chegava na prova de títulos eles me engoliam. Eles tinham mestrado, tinham doutorado, então tinham 4, 5 pontos e eu não tinha isso. Eu tinha só a pós-graduação. Então, são duas vias que eu entendo que colidem um pouco. O estudo para o mestrado é muito diferente. É muito aprofundado, é muito específico. E para a magistratura, ou para o Ministério Público, ou para a Defensoria, como eu falei, você precisa ser um especialista em generalidade. Você tem que saber um pouco de tudo. Então, enquanto eu estava fazendo mestrado em Direito Constitucional, estudando o exemplo lá da primeira Constituição do Haiti, eu tinha que saber também penal, processo penal, constitucional, administrativo, empresarial. É muita informação para compartilhar. Eu hoje, agora, depois de um ano da magistratura, estou voltando para o mestrado, que acho que agora é o momento para eu conseguir me dedicar a fundo, estudar só o direito empresarial. Mas é possível, sim, Leonardo, a EMERGE foi o meu caminho, mas existem outros caminhos que são muito possíveis, sim, e todo mundo consegue. Eu tenho muitos exemplos de colegas que estudavam o dia inteiro, eram servidores ou trabalhavam na iniciativa privada e tiravam à noite 2, 3, 4 horinhas para conseguir estudar. A minha esposa era servidora do TJ do Rio, era assistente de magistrado, de uma juíza em Madureira, e ela estudava de manhã antes de ir para o trabalho, à noite, quando chegava, conseguia estudar mais meia horinha, e tá, foi aprovada em 2 concursos na magistratura também. Então, são alguns exemplos e cada um faz o seu caminho, encaixa o tempo de estudo, de dedicação, onde dá. A Ingrid Xavier, ela tem dúvida sobre as matérias principais do concurso. Se na universidade modificava a ordem das matérias para ter um estudo mais direcionado ou se seguia o fluxo. Não sei como é que está hoje aí a grade da UFBA, mas na minha época não tinha muita opção. As eletivas eram quase obrigatórias. Quando abria a eletiva, tinha que fazer. Mas as disciplinas para a magistratura estadual, para concursos estaduais, civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo. São 6 disciplinas básicas que se tem que ter um conhecimento robusto, muito profundo, e são as bases para as outras disciplinas. Então, você não tem como estudar direito da criança e do adolescente sem saber direito constitucional. Você não tem como estudar direito eleitoral sem saber direito constitucional. Então, ou direito ambiental sem saber administrativo e penal. Então, essas 6 disciplinas são as disciplinas básicas. Eu segui o fluxo da faculdade. Se eu pudesse, não sei como é que está a oferta de disciplinas, direcionar, eu daria uma olhada no edital da magistratura hoje e verificava quais são as disciplinas que são cobradas. Hoje está muito forte a cobrança a gente chamava genérico de humanística. Então, sociologia do direito, psicologia, métodos alternativos de resolução de conflitos, que já não são mais métodos alternativos, eleitoral, o próprio empresarial, direito da infância e juventude, direito do consumidor. Então, tem uma eletiva de direito do consumidor, faça. Tem uma eletiva de direito da criança e do adolescente, faça. Então, o Saulo abriu, ou o Jorge Flores abriu uma eletiva específica de direito empresarial quanto a esse ponto aqui, faça. Porque é uma base que vai montar.
eu não sei, estou tentando lembrar o nome do meu professor, acho que era Francisco, que me dá aula de direito ambiental, não sei se ele continua Ô, aí na Francisco, UF. mas Eu hoje quem está fiz, dando é uma professora. E até a Fabiane já deu algum tempo. ele deu uma eletiva de direito ambiental, eu estava acho que no nono ou no 10º período eu fiz. E as bases dos cadernos deles eu utilizei no meu preparatório, no meu preparativo. Então foi muito importante essa disciplina optativa de direito ambiental, foi ali, princípios básicos que me ajudou muito. Seguir o fluxo, as disciplinas obrigatórias, que são a base forte mesmo, e ter um primeiro contato com essas disciplinas, eu vou dizer que não são. Esse é um diálogo do concurseiro mesmo. Olha, disciplinas básicas são essas 6. As outras a gente precisa saber, mas ela tem uma cobrança com menor incidência. A última pergunta é a seguinte: se o trabalho é remoto ou se tem muita demanda na presença da comarca e se haveria algum controle de assiduidade. Isso varia de tribunal para tribunal, de comarca para comarca. Vou falar daqui em São Paulo. Hoje eu estou na capital, mas até 3 meses atrás eu estava no interior. Eu estava na cidade de Bastos. A cidade de Bastos fica a 650 quilômetros aqui de São Paulo, é no caminho para o Paraná. Eu estava, não sei se vocês conhecem um pouco da geografia de São Paulo, no oeste do estado, depois de Marília, antes de Presidente Prudente. É bem longe. Lá, comarca única, eu não morava em Bastos, eu tinha autorização do tribunal para morar numa cidade maior que era do lado, que era Tupã. E para os magistrados aqui de São Paulo, na juízes substitutos e juízes de primeira entrância, tem um dia de home office. Hoje eu estou na entrância intermediária, eu tenho 2 dias de home office. Então, lá, na entrância inicial, lá no interior, eu ia trabalhar de segunda a quinta e sexta-feira eu poderia fazer home office. Eu digo poderia porque eu preferia ir para a comarca, porque cidade pequena tem esse contato, as partes vão no fórum, o advogado vai no fórum. Eu era também o gestor do cartório, do Sejusc, do setor técnico, eu era o administrador do fórum, não era o síndico, tinha que ver se tinha infiltração, se não tinha. A presença ali se fazia imponente. Então, oficialmente para o tribunal tem-se um dia de home office, hoje eu tenho 2 dias de home office, mas o tribunal exige que você esteja pelo menos das 11 às 17 horas no fórum. Hoje eu tenho 2 dias de home office, eu trabalho segunda, terça e quarta presencialmente, estava no fórum até agora há pouco, quinta e sexta eu fico de home office. Aqui em São Paulo tem-se essas necessidades por causa do trânsito, por causa do dia de rodízio, então quinta-feira meu carro não pode sair na rua. Então é um adianto. E como aqui na capital e nesse estágio, nesse avançar da carreira, tem-se uma especialização maior, eu hoje não tenho mais essas outras competências que não apenas a jurisdicional. Então, isso permite essa atuação. Mas vou comparar com o Tribunal de Alagoas, que é onde minha esposa estava. Lá, por ser um estado menor, e a questão do desenvolvimento, as cidades do interior não têm estrutura. Isso aqui não tem nada de xenofobia, é uma constatação. Minha esposa foi lá, os meus amigos que estão lá, os amigos dela, não se tem condições, não se tem estrutura física para ficar hospedado, que dirá morar nas cidades, em algumas das cidades, lógico que tem os pontos regionais, em algumas das cidades do interior. Então, o tribunal tem uma política, a corregedoria autoriza os juízes a morarem na capital e irem para o interior 2 ou 3 dias na semana, presidirem as audiências, teriam contato. Mas, em razão das peculiaridades, tem-se uma organização administrativa que permite um home office maior, desde que se vá à comarca 2, 3 dias na semana, mesmo não morando lá. Então, isso depende muito da organização e do tribunal, e até mesmo do estágio da carreira em que você está. Certo. É só um adendo, Daniel, que também é uma coisa diferenciada do juiz. O juiz tem a carga de processos, mas dependendo da localidade, como você falou, ele também administra o cartório.
ele atua na correição. Ele tem outros encargos que não são da atividade fim dele. Mas, por ser juiz, ele tem essa peculiaridade, que o promotor não tem, que o defensor não tem, de cuidar do cartório. Certo? Né? Esse aspecto. Mas a atuação do juiz, ela não está muito longe de ser só fazer sentença ou assinar papel. Quando eu cheguei no interior, o tribunal aqui exige uma vistoria. Então, fazia correição, eu tive que fazer correição nas delegacias das cidades da minha comarca, nos cartórios extrajudiciais, tabelionato de nota, cartório de registro civil, tinha que ir lá fiscalizar, olhar os livros, ver a estrutura da delegacia. Eu tinha que fazer a correição, que é a inspeção, no meu cartório, no cartório do fórum, analisar, ver fluxo de documentos. Eu tinha que fazer inspeção, por exemplo, nas viaturas do fórum, na questão de instalação elétrica. Então, até 3 meses atrás, eu estava dentro da casa de máquina, de terno e gravata, lá, com graxa, tudo lá, infiltração, verificando da onde vinha a infiltração, o que fazer. E o juiz é demandado e tem que estar em eventos sociais. Então, aniversário da cidade, tem que estar lá representando o Poder Judiciário, tem alguma celebração na Câmara dos Vereadores, isso sem afetar a nossa independência funcional ou a independência dos poderes, mas esse diálogo, esse estar presente. Fui à formatura do PROERD, que é o programa que a Polícia Militar faz de combate e prevenção às drogas, ir em escolas, dar palestras, ir ao Conselho Tutelar, participar de capacitação do Conselho Tutelar. Então, a atuação do juiz não é só presidir audiência e fazer sentença, é muito mais do que isso. É, inclusive, estar aqui conversando com vocês. Participei de eventos bem similares a esse em universidades locais, dar palestras, estar presente também com os advogados, na Ordem dos Advogados do Brasil. A atuação do juiz é muito ampla. Então, não está limitada a isso, a presidir audiência e assinar papel. A gente até faz isso, mas eu diria que não é mais do que 30% ou no máximo 40% do nosso tempo. Hoje, a minha atuação, por estar numa vara muito especializada, é 100% do tempo fazer decisão, conferir mandado de levantamento, receber advogados para despacho. Então, porque hoje o local em que eu estou designa um juiz para ser o corregedor do cartório e os outros para auxiliarem esse juiz corregedor do cartório nas atuações especificamente jurisdicionais. Mas se o tribunal me designar, como estou tentando, uma vaguinha numa vara empresarial, eu vou voltar a ser o fiscal do cartório também, então vou retomar todas essas atividades. A Natália queria falar. Fala, Natália. Boa noite. Eu queria perguntar para ele se ele chegou a cogitar fazer um concurso, não sei se eu vou utilizar a palavra certa, mas um concurso inferior primeiro para depois passar para a magistratura, ou se ele focou direto na magistratura. Oi, Natália. A gente chama de concurso meio, para depois o concurso fim. Não, eu não cogitei. Mas eu sei que esse é um objetivo e é o que muita gente faz. Para poder ter ali uma remuneração boa, uma estabilidade, uma estrutura para poder continuar se dedicando. Foi o que minha esposa fez. Ela fez o concurso para escrevente para técnica judiciária do TJ do Rio e depois passou para a magistratura. Eu não optei... Eu até cheguei a fazer o concurso para oficial de justiça do TRF, para analista do TRF, mas por hobby mesmo e não com o objetivo de passar, porque eu tive a estrutura em casa que me permitiu estudar para a magistratura e, em paralelo, eu conseguia ter uma remuneração com a advocacia e com a docência. Mas não foi, eu não optei por isso, pelo concurso meio. Mas, por exemplo, eu tenho duas, ainda o Rio é secretária, aqui eu tenho duas assistentes de gabinete, que são os cargos de confiança que trabalham comigo. A Juliana acabou de se formou ano passado, passou no concurso para escrevente aqui do TJ São Paulo e está estudando para magistratura. Ela está fazendo esse caminho, essa escadinha. Escrevente, como escrevente, conseguiu um cargo de confiança, tem uma remuneração maior, permite que ela atue especificamente fazendo decisões, sentenças, ou seja, ela está
trabalhando e estudando enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto ela ainda nem tem os 3 anos de prática, mas enquanto ela, nos 3 anos de prática, ela está nesse cargo meio já, com uma remuneração boa, já com essa estabilidade. Então, é uma possibilidade, eu diria que muita gente, a maioria dos concurseiros opta por isso, por trazer essa segurança. Domingo agora tem o concurso do TRF, salvo engano, nos próximos meses tem o do TRE, então são bons concursos para quem quer esse cargo meio, para depois buscar o cargo fim. Obrigada. Responda. Mais alguém, Camille? Não. Nós temos aqui a presença do Calegari, que é nosso professor aqui, e ele também atua no projeto aqui, nos ajudando. Calegari, boa noite. Boa noite para o Daniel, boa noite, Davi, a todos. Mais uma excelente palestra que a gente está tendo aqui no projeto. O doutor Daniel colocou uma coisa muito importante, né, que é a gente faz a estratégia de longo prazo, de médio prazo, essa organização, e o estudo com bem-estar, né? A qualidade de vida, ela precede também o estudo, ela acompanha o estudo. Porque a gente tem visto muito caso de depressão, né? Depressão, e tem um caso, teve um suicídio no Ministério Público do Trabalho, de um procurador. Isso afeta todos nós, porque somos seres humanos, né? Uma coisa interessante, doutor Daniel, aqui, quem está fora do sistema judiciário, imagina o juiz, audiência e sentença. Mas ele também tem um cargo de gestor processual, né, que acompanhar fase de processos, prazos, estoques de processos, sob o controle da ouvidoria, da corregedoria e do CNJ. Essa é uma demanda que pede do magistrado atual, moderno, uma capacidade de organização e trabalho em equipe. Então, muitas vezes a pessoa pensa que vai passar por cargo de juiz, vai trabalhar isoladamente, né, Davi? Com uma ilha, com amplo poder de gestão, ele tem o limite da jurisdição e tem essas coisas de fazer gestão de pessoal, uma gestão burocrática pesada também. Então, eu acho que essa palestra que colocou para a gente hoje é antes de conhecer o perfil da profissão, conhecer o seu próprio perfil, né, Daniel? A gente, esse autoconhecimento que vai construindo ao longo do tempo, para não acontecer depois de um trabalho morto, né? A pessoa passa no concurso, dedica 8 anos e verifica que naquela não é a praia, e é um projeto de vida, né? É um projeto de vida que ele é de longo prazo. Então, você tem projetos intermediários até chegar a esse projeto final, mas não pode esquecer que, ao alcançar a profissão, você alcançou um objetivo profissional, mas tem um objetivo de vida, que é algo que deve ser bem considerado, né? As estratégias de estudo são importantes, porque, como o Leonardo perguntou ali, o mestrado e o doutorado é muito vertical. Não é um curso fácil de se fazer, ainda mais, não é uma pós-graduação estrito sensu. É de uma literatura estrangeira, é complexo. E isso, junto com o concurso, mais complexo. Então, escalonar por etapas é uma estratégia interessante de se fazer. Parabéns pela colocação e por desmistificar um pouco também a própria carreira. Essa questão do distanciamento, né? De encarar como uma certa idolatria da carreira, ou olhar o magistrado, ou o professor, alguma coisa, num certo pedestal, e com o tempo esse nivelamento vai acontecendo, porque vai aprofundando também o autoconhecimento, o conhecimento da matéria. Essa questão metodológica também, de saber que uma especialidade em generalidade é importante, porque às vezes a pessoa vai aprofundando nas matérias que ele gosta, mas a abordagem do edital é horizontal, não tem como abordar tudo verticalmente, né? Talvez lá na prova mais discursiva, numa prova, nem talvez na oral, não dá tempo, mas uma discursiva ou de uma sentença, talvez tenha um conhecimento mais vertical e metodológico, questão processual principalmente, mas entender que o edital é a bíblia do concurso, né?
não um livro de doutrina. Então é preciso. Agora, uma coisa, Davi, só para encerrar, que o Daniel colocou para a gente que é importante, a formação universitária é uma coisa, a disputa e concurso são dois estudos diferentes. Pode ser feito na faculdade? Pode. Mas se você prejudicar a sua formação didática universitária, já pensando no concurso, você vai até pode ser aprovado, mas com muitas carências e que a carreira irá te cobrar isso. Parabéns por essa colocação muito importante. Com certeza. E é interessante quando o Daniel estava falando, que chega num momento que o concurseiro vai fazer prova e não passa, eu lembrei dos meus tempos, até uma coisa que a gente ria na hora. Tu vai fazer prova pela letra do teu nome, né? Aí tu chegava lá na sala da prova, todo mundo era conhecido. Aí o pessoal estava tomando conta da prova, vou separar vocês. Pode separar todo mundo aqui se conhece, ninguém passou em nada, por isso é que a gente está aqui, né? Então tinha essa descontração, que você chegava lá, olhava para o cara, porra, ainda não passou? E é uma coisa interessante que a gente visualiza na prática. Todo mundo que chega já ficando triste por não passar em nada, é o período que ele passa. Eu tenho vários e vários colegas que falam assim, cara, não aguento mais. Aí tu, depois de um tempo, encontra coisa assim, passei. Não sei o que acontece na vida, né, que tem essa coisa. Quando o cara desanima, ele passa. Não sei se ele relaxa, né, como você mencionou, o cara relaxa. Não, vamos aqui tranquilo, vamos fazer esse negócio sem estresse. Aí a pessoa passa. É uma coisa interessante que mereceria um estudo, né? Até o psicólogo falou, um orientador que conseguisse transmitir isso para o candidato. Porque ele vai para lá tenso, fica estressado, no final ele, esqueci, acabou o tempo. E depois que ele vai para lá, vem fazer isso aqui por fazer. E ele já está de cuca fresca, aí o cara passa. É uma situação interessante. Vai complementar mais alguma coisa, Calegari? Não, só cumprimentar o Daniel pela colocação aí, preciosa para os nossos alunos aí. E eu, mais uma vez, cumprimentar também o quadro docente e discente da universidade e formar profissionais com esse quilate aí, né? Macaé aí despontando. Fala, Daniel, tu vai falar? Você me permite uma complementação as falas do professor Calegari? Professor, boa noite. Queria passar 2 pontos, de forma breve, já estamos no final. Ele falou da pessoa identificar o seu próprio perfil para buscar a profissão. Eu hoje recebi uma estagiária no meu gabinete, ela é minha estagiária, ela passou no processo seletivo para estagiar no escritório de advocacia, especializado em direito administrativo, e ela veio falar comigo, eu falei, vai. No mês passado, uma estagiária lá da minha comarca de atuação inicial veio falar comigo chorosa, que passou no processo seletivo para a Justiça Federal e estava em dúvida, eu falei, vai, porque o período que vocês estão, o momento que vocês estão de formação é de testar, é de vivenciar. Então, se tiver oportunidade de estagiar na Justiça Federal, na Justiça Estadual, na Defensoria, no Ministério Público, na iniciativa privada, faça. Para poderem saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês identificam, o que vocês não identificam. Eu tinha receio de, como eu falei, eu entrei na faculdade e queria ser magistrado, mas eu tinha receio de me tornar magistrado e chegar, putz, não era isso que eu queria. E quando minha mente se fechou, quando eu entrei na EMED, comecei a estagiar, ia nos gabinetes, pegar os processos, ainda processos físicos, levava para casa, eu adorava fazer aquelas sentenças. Eu me divertia fazendo aquilo, e era um momento que eu pensava assim, gente, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Foi ali que eu falei, eu quero ser juiz, e é isso que eu quero fazer. Então, essa identificação. A colega perguntou se eu fiz concurso meio ou não. Eu sequer fazia concursos para outras carreiras, como a defensoria e o Ministério Público. Uma vez, no meio da pandemia, eu fiz uma prova para a Defensoria Pública. Estava naquela estiagem de provas, para não ficar sem fazer, eu fiz a prova da Defensoria do Rio. Foi o meu pior resultado
de todos. E eu já estava passando das provas de magistratura com bagagem, eu acho que eu acertei 30% da prova. Por quê? Não é a minha praia, não era a carreira que eu queria seguir. Sobre as metas, as cobranças, o juiz, hoje se fala muito do juiz ser um gestor. Eu tenho algumas críticas a isso, porque nós não somos gestores, a gente não tem formação nisso. A gente não tem formação em administração, mas os tribunais, o CNJ, nos exigem essa gestão. Davi, no início, estava falando sobre justiça multiportas, é a nossa principal aliada. Eu vou dar um exemplo para encerrar. Estava na Vara Única de Bastos, não sei se vocês estão acompanhando, no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal proferiu um julgamento em recurso repetitivo sobre execuções fiscais, trazendo alguns requisitos de procedibilidade das execuções fiscais e, principalmente, declarando que execuções fiscais num valor irrisório sequer podem ser conhecidas, permitindo que o instinto feito, sem análise do mérito, por falta de interesse de agir, se o valor for baixo. O que é um valor baixo? Cada juiz vai ter que decidir de acordo com a sua realidade local. De posse desse julgado e ciente de que eu tinha muitas execuções fiscais antigas tramitando na minha vara, lá no fórum, e principalmente muitos processos físicos em papel, estava tudo digitalizado, mas muitas execuções fiscais em papel ainda atravancando, tinha que deixar um servidor específico para atuar com papel, para grampear, para assinar, para carimbar, para subir o malote com os processos, para descer um malote com os processos. Eu fiz uma reunião, chamei os procuradores dos municípios, os prefeitos, o meu chefe de serventia, o meu chefe do Sejus. Olha, o julgado do Supremo é esse aqui. Como é que a gente pode fazer? O que fica melhor para o município? Porque eu posso, hoje o Supremo me permite dar uma canetada e extinguir isso tudo. Eu posso fazer isso. Mas eu sei que isso vai gerar recursos. Eu sei que isso vai gerar um aspecto político muito impactante nessa comarca de 20 mil habitantes, que é o prefeito não precisa cobrar IPTU, porque o juiz não vai dar prosseguimento na execução, não vai dar prosseguimento no processo. Como é que a gente consegue compor isso? Então, em conjunto, em diálogo, chegamos a um valor razoável para o município e também que atendia as expectativas de organização, de gestão, de fluxo processual do fórum. E o acordo que fizemos é: vamos extinguir as execuções antigas de até determinado valor, todas elas, sem recurso nenhum, prosseguiremos com as demais, mas com o compromisso de que, a partir de agora, os municípios, antes de entrarem com a execução fiscal, vão tentar uma conciliação pré-processual no Sejus. E fizemos, de janeiro até maio deste ano, mais de 400 audiências pré-processuais no Sejus, e com índice de mais de 80% de acordo, evitando um ajuizamento em massa de execução fiscal. Então, o diálogo institucional é muito importante e a justiça multiporte, nesse caso a conciliação pré-processual, é muito importante porque resolve o problema, dá um protagonismo às partes e, sendo bastante pragmático aqui, tirou 2.000 processos da mão do juiz. Mas não é preguiça do juiz de trabalhar, esses 2.000 processos que foram solucionados de uma forma mais econômica, mais célere e efetiva no Sejus, que dão essa sensação e dão essa satisfação para o município da arrecadação e permitem que o judiciário foque os seus esforços naquilo que a justiça multiportas não deu conta. Opa, aqui a justiça multiportas não alcançou, o judiciário está aqui. Então, eu queria finalizar com esses exemplos de que a atuação do juiz é vasta, mas não é solitária, e não pode ser. O juiz é também um agente político. Ele não é um agente da política, mas ele é um agente político que tem que entender o ambiente em que ele está inserido e dialogar para uma melhor prestação jurisdicional para aquela população. Daniel, nessa finalização, quero te agradecer, né, a oportunidade de vê-lo aqui, né, e repassar seu conhecimento, sua experiência.
até o que eu estava falando no início, antes da gravação, de trazer profissionais não só do estado do Rio de Janeiro, porque o que você falou, tem um colega seu que passou para o Pará, a sua esposa passou para Alagoas, você mesmo passou para Alagoas. Então você vai vivenciar outros, né, judiciários que têm suas peculiaridades, que têm as suas regionalidades, que têm umas características daquele estado. E dependendo do profissional, ele vai para lá e não vai se adaptar. Então, ele tem que ter uma visão e antever. Eu vou fazer concurso para o estado X. Primeiro, tem que olhar o que é o estado X. Eu pego a minha experiência, quando estava na polícia, que colegas iam para o norte, levavam a família toda. Só que onde ele estava lotado, não tinha hospital. Aí ele tinha uma gripe, ele tinha que andar 400 quilômetros de carro para levar o ente familiar para se cuidar. Então, antes, comparando, qual é o ambiente? Qual é a situação? Qual é a administração daquele local? Tem condições, não tem condições? Então, trazendo esses profissionais, não aqui em São Paulo, porque São Paulo é o maior estado do país na parte econômica, na parte estrutural, mas também trazer profissionais que atuem em outros estados e tenham uma visualização regional, uma visualização do povo. O exemplo que eu falei no início, uma defensora pública que trata dos moradores do Rio, de rua, né? Uma defensora aqui no estado que vai às escolas para aplicar a justiça restaurativa com crianças, para fazer círculo de diálogo, para ver aquela ambientação, para ver a gestão. Até um dia desses estavam me falando numa determinada escola, aqui no Rio de Janeiro, que não tem recreio. Os alunos não vão para o recreio porque eles vão brigar. Aí, falando isso, eu falei, como é que é? E quando o pessoal da Justiça Restaurativa foi lá, a primeira palavra do porteiro que estava num quadradinho engradado: tomem cuidado, não larguem seus pertences em qualquer lugar, porque ele vai sumir. Então, quem são esses alunos, quem são esses professores, quem são esses profissionais que trabalham nesse local? Todo mundo está oprimido, todo mundo está constrangido, e quem está mais constrangido são as crianças que estão em formação. Então, essa visualização de vários e vários mundos dentro de uma determinada cidade é uma coisa preocupante, que vai levar aquela ambientação para a vida daquelas crianças. Na escola fazia isso, aquela. Então, são situações. E a gente trazendo para o concurso, né? A pessoa tem que se ambientar, tem que se adequar para ver se aquilo ali é a praia dele. Eu não vou querer ser médico porque eu vejo sangue e desmaio. Então, a pessoa tem que ver aonde que ele vai colocar a sua vida futura. E você bem informou, bem repassou para os nossos ouvintes de hoje essa situação. Eu te agradeço muito, né, por essa oportunidade, e sempre estamos à sua disposição, assim como você se colocou, também nós, e talvez em outras oportunidades, talvez Saulo, talvez eu, chamaremos você para dar outra palestra, né? Sucesso para você, sucesso para sua esposa, e vamos brincar, sucesso para o nosso Fluminense para sair do buraco. Já engrenamos agora. Depois da vitória de ontem, é só sucesso. Vamos ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil e permanecer na Série A. Não, mas e o Mundial? Tu esqueceu do Mundial, pô. Ano que vem. O Mundial ano que vem. Estou falando desse ano. Vamos por parte. Calegari, ele fez menção de um fato, eu vou acabar de interromper a gravação, agradecendo a todos. Dia 5, teremos uma palestra aqui com a defensora pública lá do Mato Grosso, que além de atuar na área de família, ela tem, com apoio do próprio CNJ, um atendimento aos moradores de rua.